Aleluias, aleluias e glórias a Deus. Santo, 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 és o nome do Senhor. Deus Pai eterno e amado, abençoa, Senhor, esse novo dia que se inicia. Abençoa, meu Deus, a cada um desses pequeninos que serem impactados com essa santa palavra. Eu venho a Ti, meu Deus, com o coração quebrantado, para apenas Te agradecer, meu Deus, pois sei que o Senhor é que me trouxe até aqui. Eu sei que se o Senhor não fosse por mim, eu jamais teria suportado. Qual dura foi a prova, amargurante e angustiante, mas sei que de todas o Senhor me deu a vitória. Então estou aqui para poder Te agradecer, Te louvar e falar um pouco da Tua santa palavra. É assim que Te agradeço por mais um dia de vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Jesus promete outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vós conhecereis que estou falando. Naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Amém, povo de Deus. Essas foram algumas das últimas palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele sentia que o seu ministério já estava se cumprindo e prestes de chegar ao fim na terra com os humanos. Ele como humano e não como espírito. Amém? Então Jesus Cristo, ele não nos ofereceu, mas ele afirmou que quando ele partisse para o Pai, ele mandaria para ficar juntamente conosco o Consolador, o Espírito da verdade. Amém, povo de Deus. Glórias a Deus, o Espírito da verdade, que é o Consolador, pelo qual o mundo ainda não o conhece. Todo aquele que está em Cristo está no Pai, está com o Pai, e todo aquele que está com o Pai ama. Jesus disse que mandaria o Espírito Consolador, a verdade, para que habitasse não apenas no nosso meio, mas sim dentro de nós. O Espírito Santo iria adentrar dentro de nós e nós viveríamos em santidade, em honestidade, em dignidade, segundo a verdade. Mas não essa verdade enganadora que o mundo nos mostra, nos ensina. Não.
uma verdade vinda do céu, como por exemplo, o homem por si só, quando ele é ofendido, ele quer ofender, quando ele sofre uma tentativa de homicídio, ele quer se vingar e matar. Porém, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade, a pessoa sofre afronta, a pessoa sofre calúnia, a pessoa sofre perseguição, a pessoa sofre de todas as formas. Eu falo de mim, eu tinha tudo para ter o coração rancoroso, cheio de ódio. Não tenho. Eu aprendi que se eu estou passando pelo vale, se eu estou passando por alguma situação que homem nenhum por si só conseguiria suportar, e eu estou suportando, é porque eu não vivo mais por mim. Mas o Espírito Santo de Deus, ele sim habita em mim. Ele sim habita. O homem por si só não suporta tanta prova e nem tanta provação. Ele sai do trilho e termina fazendo coisas terríveis que desagradam o coração de Deus. Eu falo de mim mesmo eu não suportaria. De mim mesmo eu não aguentava. De mim mesmo eu já tinha colocado os braços entre as pernas, feito lambança, mas quando eu entreguei a vida a Jesus Cristo diante do altar, ele passou para mim, não só para mim, mas para por todos os cristãos que enviaria o Consolador, o Espírito da verdade, pelo qual o mundo ainda não conhece, pois se o mundo conhecesse, não vivia com tanto julgamento, com tanta blasfêmia, com tanta calúnia. A verdade do mundo não é a verdade de Deus. Não é a verdade de Deus. Jesus Cristo, na palavra santa, tem uma palavra que diz: antes de você querer arrancar o argueiro que está no olho do teu irmão, repara primeiro na tua trave. Repara primeiro na tua trave. Será que um doente pode cuidar de um outro doente? Não, não pode. São pequenas parábolas que Jesus nos falava que tem todo o sentido, povo de Deus. Eu às vezes entristeço o coração com tanto julgamento, com tanta perseguição, com tanta calúnia, com tanto levante do inimigo contra a minha vida. Mas hoje eu não entristeço mais, eu entristecia, hoje eu não entristeço mais, pois somos todos falhos, fracos. Então aquele que tem um pouco de força a mais, perdoa o teu irmão, perdoa o teu irmão, porque ele não sabe o que faz. Hoje eu sei que tudo que eu passo são apenas uma preparação da parte de Deus. Uma preparação. Nem chamo mais de prova, é preparação. Preparação mental, preparação psicológica, preparação, porque o amanhã pode ser mais dificultoso do que o hoje. Preparação, porque lá na frente todo esse preparo vai servir para poder suportar coisas piores ou aceitar de Deus alguma bênção que Deus possa querer abençoar os seus pequeninos.
Antigamente, se alguém olhasse feio para mim, atravessado, eu já queria fazer uma lambança. Hoje em dia, o povo olha atravessado, ri da minha cara, manda de mim, e eu dentro de mim, eles fazem acreditando que vão me menosprezar, me entristecer. E eles estão rindo de mim, e eu dentro de mim, eu estou rindo deles. Porque eu sei que eles não conhecem o verdadeiro Deus que eu conheci. Não conhece, se conhecesse, agiam de forma diferente. Amém? Então, eu fico observando só para poder. Tem que falar, Jesus, tem que falar, né? Tem que falar. Há tempos atrás, eu venho aí no caminho de Deus, mas eu já fui do mundo também. E lá atrás eu conheci pessoas que lá atrás eram indignas, mulheres que andavam envolvidas com adultérios e adultérios, prostituição e prostituição, mulheres que viviam a trair os seus maridos com diversos outros homens, adulteravam e não uma nem duas vezes, traíam o marido mesmo com o bairro inteiro. Marido espancava, torturava, mulheres que teve que ir embora, abandonar filhos e ir embora para não ser morta pela mão dos próprios esposos, porque era adúltera, traía. E Deus colocou não o desejo de amor no coração desses homens, mas o desejo de deixa para lá, entrega a Deus, vamos partir para outra. E as pessoas partir para outra e de repentemente essas mulheres do mesmo caráter de Maria Madalena se converte a Deus, ou seja, se convence e tenta convencer os outros que se converteu e o coração está ali duro ainda julgando o povo. Julga ninguém não, povo de Deus. O povo de Deus é geração santa, geração eleita, e quem é de Deus não faz julgamento prévio contra a vida de ninguém não. Quem é de Deus, entrega tudo na mão de Deus, ama a todos e ora a Deus para Deus consertar o caminho tortuoso do pequenininho. A palavra de Deus ela fala, como o irmão me falou hoje pela manhã, bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. Porém, hoje, diversos irmãos estão escarnecendo dos outros. Diversos os irmãos que eram para estar na presença de Deus, como se diz, novo convertido, conhecedor de Jesus Cristo, era para poder estar fazendo a obra de Deus também no campo, lutando por amor a Cristo e não sendo um crente convencido de que se convenceu que é, mas não é, e está julgando, julga não, porque se for para a pessoa colocar na balança a conduta dos próximos e a pessoa for colocar na balança a conduta que a pessoa viveu a vida toda, e se for de falar, julgue você mesmo sua causa e se condene perante o que você acha certo ou errado que uma pessoa como você tem que passar. A própria pessoa acredito que ia se condenar à morte. Então, se você não quer julgamento próprio para a vida de vocês, por que vocês vivem a querer condenar os próximos? Isso não. Jesus rogou ao Pai, aqui eu rogarei ao Pai e ele dará outro consolador. Jesus estava no nosso meio para nos consolar, nos ensinar, nos amar e ensinar a amar o próximo. Jesus não veio aqui para nos ensinar, condenar, julgar, maltratar e nem sentar o sarrafo nos irmãozinhos. Não, não foi isso. A fim de que esteja para sempre convosco.
Jesus era o nosso Consolador, era o próprio Espírito Santo e a verdade. Jesus é a verdade. Ele disse: eu estou indo para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador para que ele esteja com vocês para sempre. E enviou o Espírito Santo, porém não para todos, mas para aqueles que verdadeiramente querem ter o encontro com o sobrenatural de Cristo. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Se conhecesse, não queria se afastar. Queria. O único caminho que nos eleva aos grandes céus é a verdade, que é o Consolador, que é o Espírito Santo que Deus mandou para poder abrir os nossos olhos, para poder estar sempre com a gente. Amém, povo de Deus? Porque Ele habita convosco e estará sempre em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Amém? Ele prometeu que nós nunca iríamos estar sozinhos, pois o Espírito Santo ia habitar em nós. E habita. Porém, o ser humano ele quer julgar, não julga não, meus irmãos. Quem julga é Jesus. E mesmo assim ele diz: eu a ninguém julgo, serás julgados pela Escritura. Vamos abrir o coração para Deus. Vamos deixar Deus entrar e fazer morada. De mim, eu, humano, eu sou mau. Todo ser humano é mau, mal mesmo. Porém, Jesus Cristo é que quebranta o coração do homem, faz o homem ver a vida por outro ângulo. Amém? Então que todos venham abrir o coração, chegando mais o fim de ano. Se for de ser cristão, seja cristão. Se não for de ser cristão, volta para o mundo, porque a palavra de Deus fala claramente: antes é melhor que não conheça as Escrituras Sagradas do que conhecer as Escrituras Sagradas e retroceder, voltar ao caminho do engano, pois será como um cão, cachorro, que volta ao teu próprio vômito. O cachorro, ele como agora passou mal, vomitou. Se o dono não limpar, daqui a pouco ele vai lá e come o vomito, o vômito. Semelhantemente, Jesus nos assemelha, melhor que não conheça, para que não torne ao próprio vômito. O que significa tornar ao próprio vômito, irmão? É você voltar à mesma prática pecaminosa. Vai voltar tudo de novo. Um outro trecho, a palavra de Deus fala: assim que o homem se limpa, se purifica, 7 espíritos imundos saem de dentro dele. Porém, quando o homem cai em pecado e vai para o caminho do engano novamente, aqueles 7 espíritos passando por si, por ti, quer dizer, e vê que a sua casa está adornada, limpinha, que não tem sujeira nenhuma, ele volta e traz com ele mais 7 espíritos imundos. E o segundo estágio daquele homem é bem pior do que o primeiro. Então, se for para poder ser cristão, vamos ser cristão. Vamos ser cristão, amando uns aos outros, amando o próximo como a ti mesmo. Como é que a pessoa diz que é cristão e julga o seu irmão? Não julga não, meu irmão. Deixa isso aí para a Escritura Santa fazer. Nosso papel é amar. Amém? Fica a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo.